Muito bom dia, caros estudantes. Eu sou o professor Manuel Freitas. Estaremos a falar hoje dos aspectos básicos de química clínica. Deixa-me só colocar aqui bem a visualização do PowerPoint para melhor precisão. O que vem a ser química clínica? Química clínica é um ramo do laboratório que estuda as alterações qualitativas e quantitativas das substâncias químicas do nosso organismo. A alteração qualitativa é o que? A alteração qualitativa é, por exemplo, quando uma substância química não funciona como tal. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma substância química que deve transportar oxigênio. Quando por alguma alteração, por alguma circunstância qualquer, ela não tiver que transportar esse oxigênio, então vamos dizer que ela está alterada. Mas o que está alterado? É a função dela. Então essa alteração é qualitativa. E alteração quantitativa é alteração relacionada a concentrações. Por exemplo, a ureia, a sua concentração no sangue deve ser de 2,5 a 7,5 milimol por litro. Se por uma circunstância essa concentração aumentar, encontrar-se acima de 7,5 milimol por litro, vamos dizer que ela está alterada, mas essa alteração é de concentração, então do ponto de vista quantitativo. No nosso organismo existem várias substâncias que nós devemos determinar, e essas substâncias variam desde carboidratos, proteínas, lípidos, enzimas, eletrólitos, hormonas e etc. Então são várias. Quer dizer que numa única amostra nós vamos encontrar várias substâncias químicas, o que significa dizer que se nós pretendermos determinar a concentração de uma única, nós precisaremos adotar um determinado método que venha facilitar a determinação da concentração dessa própria substância. É assim que nós temos diferentes métodos utilizados no laboratório para determinar a concentração das substâncias químicas. Esses métodos podem ser classificados em métodos gerais e métodos específicos. Hoje estaremos a falar simplesmente dos métodos gerais e na próxima aula falaremos dos métodos específicos. Os métodos gerais são classificados tendo em conta diferentes critérios. Por exemplo, o critério volume da amostra. Quanto ao critério volume da amostra, os métodos podem ser macrométodos, micrométodos e ultramicrométodos. Quando é que nós chamamos um método macrométodo? O macrométodo, conforme vemos, é aquele cujo volume da amostra está superior a 0,5 mililitros. Já os micrométodos são aqueles cujo volume varia entre 0,05 mililitros a 0,5 mililitros. Já os ultramicrométodos são aqueles cujo volume da amostra está inferior a 50 microlitros. Quanto ao critério resultado da análise, nós podemos classificar os métodos em qualitativos, quantitativos e semi-quantitativos. Quais são os métodos qualitativos? Métodos qualitativos, conforme vemos aqui, são aqueles que se baseiam na visualização simplesmente direta ou então utilizando nossos órgãos dos sentidos. Por exemplo, eu forneço um resultado de análise dizendo assim, cor da urina amarela, ou então aspecto do soro turvo. Só desse jeito, então estarei a utilizar um método qualitativo, porque não envolve número. Já os métodos quantitativos são aqueles em que o resultado da análise é apresentado em número. Por exemplo, o resultado da hemoglobina, 120 gramas por litro. Assim é método quantitativo. Já os métodos semi-quantitativos são aqueles que fornecem resultados de análise numéricos, porém esse número não é obtido de um analisador ou hematológico ou então analisador imunológico. É um resultado que nós olhamos simplesmente pela concentração da substância e dissemos que essa concentração vale a X%. Então aquele número não é obtido de um aparelho, então o método é semi-quantitativo. Assim, de forma a continuar, vamos dizer que também os métodos podem ser classificados tendo em conta a velocidade com que acontece a reação química durante o processo de incubação. Nisto nós temos os métodos cinéticos de ponto final, método cinético de reação contínua. Método cinético de ponto final é qual? É aquele em que, depois de uma reação química acontecer, a concentração da cor estabelecida continua estável durante algum tempo. E nisso, por exemplo, estamos a ver este gráfico, diz-nos que a partir de A
até B, a reação química aconteceu. Já de B a C, há uma determinada estabilidade, uma determinada retilínea da concentração da cor. Então, este método é chamado de método de ponto final. E também temos outros métodos, né? O método, por exemplo, cinético de dois tempos e o método cinético de reação contínua. O método cinético de dois tempos é aquele em que nós fizemos a leitura da análise em duas ocasiões. Portanto, vamos fazer numa primeira ocasião, depois de alguns segundos, vamos fazer a outra leitura, para depois obtivermos o resultado da primeira concentração lida, subtraída da segunda concentração lida. Então, desse jeito, meus amigos, resumidamente, nós falamos dos diferentes tipos de métodos utilizados para determinar a concentração das substâncias químicas do nosso organismo. E falamos dos métodos gerais. Nestes, nós dissemos que os métodos podem ser classificados segundo diferentes critérios. Segundo o critério volume, recapitulando, vimos que quanto ao critério volume, eles podem ser classificados como macrométodos, micrométodos e ultramicrométodos. E quanto ao critério resultado de análise obtido, eles podem ser classificados como métodos quantitativos, qualitativos e semi-quantitativos. Espero terem percebido a aula e na próxima vez vamos retirar as dúvidas eventualmente que vão se criar depois da vossa leitura e depois continuaremos com outros métodos específicos para a determinação das substâncias químicas no nosso organismo. Passem bem e até já, nada de excesso. Tchau.